Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa segunda temporada do podcast do Além da Medicina. Demorou, mas chegou essa segunda temporada. A gente preparou alguns temas aqui bem pedidos no nosso inbox. O pessoal tá colocando esses temas aqui sempre pra gente como sugestões ali no inbox, então a gente resolveu compilar e trazer eles. E o primeiro tema hoje é sobre consultório médico, e é por isso que eu tô aqui no meio, porque eu vou ser bombardeado pelo Bernardo e pelo Michael. Bora. Com perguntas, claro, todas combinadas, né? A gente já tem a resposta para todas aqui. Bem espontâneo, né? Bem espontâneo aqui. Tem o script ali. E foi isso aí, pessoal. Obrigado por mais um podcast. Tô brincando. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, depois aí vai o Bernardo e o Michael também. Meu nome é Vitor Miranda, tenho 29 anos, sou médico, fiz residência em medicina esportiva no IANSP, lá em São Paulo. E hoje eu atuo em Minas Gerais com meu consultório e em Itapira, que é uma cidade do interior de São Paulo, que eu tô morando ali com a minha esposa agora, que passou uma residência em medicina esportiva, olha, em psiquiatria. E eu resolvi acompanhar ela nessa fase de 3 anos, a gente já estava à distância há muito tempo, e ficar mais 3 anos à distância não dá. Então eu resolvi abandonar ali o que eu estava fazendo em São Paulo, me mudei para Itapira, tô ali começando um consultório novo do absoluto zero, né, sem conhecer ninguém, sem ter onde atender, e por isso esse é o tema do podcast de hoje. Então foi uma breve introdução aqui da minha história. Vai lá, Michael. Muito bom. Eu sou o Mike, eu tô aí também no Além da Medicina junto com o Bernardo e com o Vitor. Não vou falar a minha idade, a gente tem uma piada interna com isso aqui porque eu sou mais velho do grupo. Eu sou médico nefrologista, intensivista, sou especialista em clínica médica também. E eu atuo aqui no Além da Medicina falando bastante de finanças para médicos. Boa. Finanças dominadas. Finanças dominadas, A camiseta aí. né? Respeita. Bom, e o último, o residente sempre vai por último. Aliás, para gravar esse podcast, para achar uma data com esse menino foi difícil, viu? Foi Todo difícil. dia hoje tá ocupado. Então, eu sou Bernardo, sou também um dos fundadores aqui do Além da Medicina junto com os meninos. Sou cirurgião geral, formado pelo IANSP. Atualmente sou R4 de urologia, também no IANSP. E estamos aqui falando sobre, principalmente, técnica de estudo, estratégia de preparação para as provas de residência. Esse é o nosso foco aqui. Fechou. Então vamos lá para esse tema hoje sobre consultório, que é um tema que a gente resolveu puxar recentemente no Além da Medicina, pela fase que eu estou vivendo. A gente preparou aqui algumas perguntas, igual eu te falei na brincadeira ali, que a gente preparou, mas foram as mais pedidas mesmo, são as que a gente mais percebe no inbox, então a gente resolveu trazer elas aqui em podcast, para que vocês consigam escutar aí nos melhores momentos. Vamos lá? Quem começa? Bom, eu acho que a primeira pergunta é a mais clássica de todas, mas é a questão do tempo, né? Quando começar o consultório? Se começa durante a residência, tem que esperar acabar? Como é que foi a sua vivência nisso? E Tá. o Michael também pode trazer a dele. Eu não comecei o meu ainda, então... O Michael, quando ele começou, depois a gente faz essa piada do Michael. Quando ele começou, Não, a gente preparou piadas novas. Você lembra aquele estetoscópio que você colocava Sim, no sim. Um sonar ali? Exato. Muito legal. Então. Bom, eu comecei o meu consultório no final do meu R1. E quando eu falo isso, a maioria das pessoas meio que se espantam assim, falam, pô, mas como é que você começou um consultório de especialidade no final do R1? Isso não é errado, você não pode, você é residente, isso é um crime, o CRM vai te pegar. Calma, deixa eu explicar o contexto em que isso aconteceu e o porquê que eu acredito que começar um consultório precoce é inteligente e até interessante pro residente, pro especialista em formação. Bom, eu estava no R1 de medicina esportiva, no IANSP, e eu compartilhava ali na rede social o meu dia a dia, né? Então, pô, entrando no ambulatório de endócrino, entrando no ambulatório de geriatria, entrando no ambulatório de cardiologia, tal. Compartilhava os estudos que eu fazia, os artigos que eu lia e a minha vida como um todo, né? Eu sempre gostei de treinar, de comer bem e tudo mais. E aí isso gera uma atenção. E aí teve um amigo meu que treinava comigo na minha cidade, quando eu ainda morava lá em Patos, que acho que ele estava chegando numa fase dos seus 40 anos e ele precisava fazer um check-up. E eu sempre falava muito de saúde, de promoção de saúde, de exames, né, no stories ali. E ele virou pra mim e falou, doutor, ele chama de doutor, né? Ô doutor, você não quer fazer, quanto que é a sua consulta? Eu tô precisando de uma consulta, eu tenho que fazer um check-up, meu cardiologista me indicou aqui algumas mudanças de estilo de vida e tal, e eu enrolei, agora eu tô querendo fazer isso. Como que é? Aí, aquilo me pegou de surpresa, né? Porque, pô, eu sou residente, como é que alguém vai me pedir uma consulta no particular, no inbox? Eu fiquei meio assim, enrolei, confesso que eu enrolei uns 2-3 meses esse amigo, né, o Nilton, grande Nilton, um grande abraço aí, para começar essa consulta. Mas eu comecei. E foi uma consulta voltada para promoção de saúde, ou seja, o risco dessa consulta gerar um dano é muito pequeno e estava tudo dentro da minha competência. Então aí eu respondo a pergunta quando me perguntam quando é a hora de começar um consultório. Eu acredito que o mais precoce possível dentro da sua competência. Lógico, cada especialidade tem seu detalhe. O Bernardo, que é cirurgião, não vai começar a operar sozinho no R1. Primeiro que não tem tempo, segundo que ele não vai conseguir cuidar do paciente de ponta a ponta. São atribuições diferentes, aqui eu estou falando do consultório do clínico.
Dá para você começar a atender. Imagina você tá no seu primeiro ano de cardiologia, no final do R1. Você consegue gerenciar uma hipertensão estágio 1. Tranquilamente. Ou um endócrino, talvez pegando um paciente com pré-diabetes. Ou com... Até porque esses caras já fizeram clínica antes, né? Então Exatamente. eles têm uma bagagem, né, para poder cuidar desses casos. Então quando a gente fala precoce dentro da especialidade, é interessante por alguns motivos. Primeiro, treinar o atendimento particular é um pouco diferente do atendimento ambulatorial de uma residência. Não que se trata mal o cara da residência, mas assim, é o ambiente, o tratamento, o tempo de consulta, o retorno, o follow-up, tudo isso é treinável para um particular, dependendo do nível ali que você quer levar ao seu consultório. Então isso é treinável. Eu demorei um pouco para aprender isso. E as perguntas no particular são diferentes da pergunta. A exigência é diferente. Exato. Existe geralmente um esclarecimento maior, existe uma exigência maior. Normalmente o paciente ele já vem com um certo grau de conhecimento a respeito daquela doença dele. Então realmente acaba mudando nesse sentido, né? Sim, e a gente fala que é precoce. Por que eu falo que é importante? Porque a maturidade de um consultório particular, ela não é imediata. Você não vai abrir portas do seu consultório particular e vai ter 25 pacientes esperando. Não é isso. Quando eu falo em começar a atender, é talvez atender os pedidos que já estão aí na família, dos amigos, dos conhecidos, no seu próprio inbox do Instagram, pedindo uma dica, uma orientação, converte-se em consulta e começa a se expor. Essa é a palavra, porque é desconfortável a primeira consulta particular. Você vai ter que treinar fazer isso. Eu me sentia meio estranho ali. Parecia que eu estava no lugar errado. Eu também. Esse negócio... eu não conheço muito. Mas esse negócio da exposição é um problema geral, né? Porque toda vez que você vai começar qualquer coisa na medicina, você sempre trava porque você pensa, cara, mas o que o meu chefe vai pensar? Mas o que o meu R igual? O que o meu R mais? E eu acho que esse é um dos maiores bloqueios que você tem que superar ali quando você começa o consultório. Como você começa qualquer coisa, no Instagram, ou o que seja. Sim, vou te falar a verdade, eu não contei pra ninguém. Sim, eu contei pra minha mãe, pro meu pai, meus amigos ali mais próximos, mas dentro da residência eu fiquei na minha porque eu me sentia meio errado em fazer isso. Hoje eu já tenho uma visão diferente. Hoje eu estimulo o pessoal da residência a começar precoce o atendimento, lógico, dentro da competência. E tem uma vantagem de estar na residência que é o contato. Teve caso do consultório que eu atendi, que ele me gerou uma dúvida e tudo, e eu pedi um exame complementar para fechar um diagnóstico, que ligava pro chefe quando eu estava em Minas, ou chegava em São Paulo na semana seguinte, que eu sempre atendi final de semana. Isso é uma coisa importante também. Não abandone sua residência para fazer seu consultório, não vai dar muito certo. Era sempre final de semana e feriado. Eu chegava a discutir esse caso. Então, você tem esse ambiente para trocar. Esse backup, né? Sim. Tipo, um caso mais difícil, você tem uma rede ali de pessoas que você confia para dar uma segunda opinião. E tem um ponto positivo que a partir do momento que você consegue um volume de consultas mínimo, assim, gente, tô falando de 4 consultas em um mês, tá? Que é um valor que, eu fiquei uns 6 meses fazendo essa média de 4 consultas por mês. Não esperem que o consultório particular vai cair do céu todo mundo. E eu fiz isso no meu R1 virando R2. Agora, imagina se eu tivesse começado no final do meu R3... Ficar 6 meses com 4 consultas no particular é frustrante para um recém-formado especialista. Mas essas 4 consultas me davam o equivalente a um plantão. E, cara, um plantãozinho na residência sem dar o plantão é salvador. Não, é libertador. Então, assim, isso eu ia para Minas ver minha família, aproveitava fazer 4 consultas ali numa manhã de sábado. E acumulava nessas consultas. Sim, exatamente. Eu ganhava um dinheiro que eu podia tirar a folga do final de semana que vem sem dar plantão. Então significava descansar, estudar, então tem suas vantagens também. Uma coisa que o Vitor falou que é bem importante é entender que o consultório, realmente, você vai começar, não vai estar cheio. Não é, vou começar hoje e vai ter fila de paciente agendado. No começo você vai ter que ter muita paciência. Eu lembro que quando eu já comecei logo depois que eu terminei nefrologia, né? Então aí fui para lá, fui para cidade para onde eu... Antes, né? Se eu tivesse dado essa dica antes. Pois é. Você não tinha nascido ainda. E aí, então é o seguinte, fui lá pra cidade, né, novo na cidade e tudo mais, como nefrologista, e comecei meu consultório. Inicialmente, às vezes eu passava, lembro assim, tarde de segunda-feira, né, eu chegava lá e tinha um paciente agendado, 2 pacientes. Quantas vezes eu fiz isso? E você ficava ali a tarde inteira, ficava estudando, ficava ali comendo mosca e tal, mas isso é uma coisa que é progressiva. E aí o que acontece? Inicialmente também, o que eu fazia? Eu tinha feito clínica médica, tinha feito nefrologia, então eu também atendia a clínica médica. Então, às vezes, eu não cheguei lá, eu não atendo nada que não seja nefro. Então, exatamente. Casos clínicos, eventualmente, o pessoal falava, tem um paciente que quer fazer uma consulta clínica, pode passar? Não, pode passar. E aí você vai começando. E ali, mesmo né, com essas consultas, por exemplo, que são clínicas, né, que são, de repente, mais básicas, não é a sua especialidade, mas você já cria uma confiança. Esse paciente que gostou ali do seu atendimento, ele vai te recomendar para outra pessoa, ele vai ficar sabendo que você é nefrologista e tudo mais. Então, assim, tem que ter paciência nesse início. E aí, nesse início, justamente como você não vai começar e vai estar lotado o seu consultório,
você tem que evitar alguns erros que a gente vai conversar, inclusive, né? Pra você não meter os pés pelas mãos. E esse negócio do início, de começar pequeno, é uma coisa que o pessoal fica, não, mas como assim? Como é que eu vou começar e não ter paciente? Galera, tudo na vida você começa do zero. Exato. Vou começar um Instagram para um projeto. Você vai começar com 0 seguidores. Seu consultório particular, você vai começar com 0 pacientes. E, cara, não tem nenhuma vergonha nisso. Problema nenhum. Não tem nenhum problema. O problema é você ficar adiando esse desejo que você tem, essa vontade, porque, não, mas vai ser muito pequeno, vai ser muito frágil, eu não vou começar do jeito que eu quero. Não, porque eu quero as condições perfeitas. Eu quero aquele consultório cinematográfico de mármore, com bordado a ouro. Não, velho, você vai começar pequeno. Tem que começar pequeno. Isso aí que você falou, né? Tipo, o cara fica pensando, não, eu vou esperar porque ainda não tá do jeito que eu quero. O tempo vai passar do mesmo jeito e você vai continuar sem paciente. Exato. A hora que você começar com todas as condições de consultório mais lindo do mundo, não vai ter paciente ainda, você vai ter que construir isso. Então essa construção tem que ficar na sua cabeça. E você não pode se frustrar também. O que eu vejo assim, muita gente, o cara, você tem que deixar aquele tempo que é pro consultório. Sim. Mas tá dando pouca gente, eu vou pegar um plantão nesse dia, não vou... Não, você tem que estar matando, né, você tá matando seu consultório. Então você tem que estar disponível. Por mais que você, de repente, vai ganhar menos, por mais que você vai atender às vezes uma pessoa numa tarde, 2 pessoas, mas é assim que você vai começar. Não adianta, cara. Não adianta. Essa pessoa que indica outra, outra, Isso, e aí do nada, tem uma agenda já. Exato, tem uma agenda de consultório ali todo mês. O pessoal me pergunta muito como que foi que eu comecei, né? Porque de onde veio esse paciente, de onde veio essa veio seu primeiro paciente foi no Instagram, rede social. Que, na verdade, assim, era meu amigo que me conhecia como uma pessoa, então ele já confiava na minha pessoa. E ele começou a me ver como médico e as duas coisas se casaram e ele teve a confiança de me chamar pra essa consulta. E talvez se você não tivesse começado no Instagram, ele não teria essa percepção de que, peraí, o Vitinho também, ele Sim, é... E é Vitinho mesmo que eles me chamam lá no Instagram. Eu sei porque eles falam isso. E isso é legal porque, assim, às vezes hoje a gente tem a impressão de que é o marketing que vai encher seu consultório. Paga um bom marketing, faça um bom marketing, tem o Instagram, tem o YouTube, faça um podcast, aí vai dar certo. Isso são ferramentas adicionais. Mas foi o que o Michael falou. Se você não presta uma boa consulta ao seu paciente, imagina você com um balde furado. O marketing trazendo um monte de água para esse balde, que são os pacientes. O balde está furado. O paciente entra e sai, ele nunca fica. Ele nunca indica, ele nunca multiplica todo esse potencial. Eu tenho uma paciente que me marcou muito, porque eu sempre pergunto de onde o paciente veio, né? A Loriana ali me ajuda na filtragem disso, ela colhe esses dados, eu pergunto. Ou às vezes quem é a Loriane? A Loriane é a minha querida secretária lá em Patos, braço direito. Fenomenal. Aliás, a gente pode fazer um podcast sobre isso, viu? Legal. Como remunerar com variável suas secretárias. Quanto mais agendamentos, mais elas ganham. Mas vou perder dinheiro. Não, você vai ganhar muito mais. Mas enfim, a gente volta. Que ela comentou comigo de uma paciente que tinha indicado mais de 30 pacientes. Mais de 30. Então assim, só essa paciente me indicou 30 pessoas. Por quê? Porque a percepção dela, a consulta foi muito boa. Então, marketing nenhum teria me trazido tanto paciente com tanto pouco esforço, entre aspas, entendeu? E esse negócio do marketing é uma coisa que o pessoal acha que não, porque o que vai resolver é o marketing. Não, o marketing ele acelera o que é bom e acelera o que é ruim também. Exato. Então, tipo assim, você tem uma boa consulta, um bom consultório, você teve uma boa formação, você trata bem seu paciente, o marketing vai te ajudar muito. Uhum. Agora, você tá cagando pra tudo isso e acha que entupir de anúncio, entupir de Google, de YouTube vai resolver o problema? Não, o problema tá lá na base. Exato. Então, até isso do marketing, né, é uma coisa que eu faço, né, se você procurar lá no Google, você vai me achar. Hoje em dia, a maioria dos pacientes procura na internet, mas é o que você falou, vai achar, mas geralmente o que acontece? O paciente chega no meu consultório, e ontem até, eu dei exemplo para vocês hoje, né, na hora que a gente estava conversando, ontem foram 4 primeiras consultas, né, 4 pacientes novos, além dos retornos que eu tive e tudo mais, e os 4 me acharam pela internet. E a maioria, quando fala, eu pergunto, algum colega que te encaminhou, né? Porque ninguém acorda uma bela manhã e fala assim, né? Caramba, que vontade de ir no nefrologista, né? Não tem, né? Então, geralmente é encaminhado e tal. Eu sempre pergunto, algum colega te encaminhou? E a maioria sempre fala, não, eu estava precisando e eu fui no Google, fui na internet e eu achei. E aí, qual que é o segundo comentário? E aí eu vi as avaliações dos pacientes. Então, é isso. O marketing vai trazer gente, mas se você não prestar uma boa consulta, se você não for bom tecnicamente, não resolver o problema do paciente, aquele marketing não vai trazer nada de bom para você. Uma vez, eu nunca esqueço, uma paciente, uma vez, no final da consulta, eu lembro que ela falou assim para mim, doutor, vou te contar um negócio. Quando eu entrei lá no site, eu vi lá as avaliações dos pacientes, e aí meu marido falou para mim, olha, ele tá bem avaliado aqui.
Aí eu falei pra ele assim, ele deve ser os parentes dele que escreveram. E aí, quando ela falou isso, né, ela falou assim... O pessoal do Rantum lá. Exatamente, ela falou, deve ter sido os parentes dele que fizeram. E aí ela falou no final, não, mas agora eu entendi. Ela falou assim, realmente gostei muito da consulta e eu entendi que tem as boas realmente avaliações. Ele tem muitos parentes. Realmente, família grande, realmente né? sua família é grande. Ô, Marco, mas seu consultório tá muito devagar, velho. Só 4. Ontem eu atendi 45 novas no IANSP. No ambulatório da residência. Isso é outra coisa legal, porque assim, o pessoal reclama às vezes de ambulatório cheio. Mas assim, o ambulatório cheio, se você for um cara esperto, você consegue treinar as habilidades para otimizar a sua consulta. É diferente de atender mal atendido para correr e tocar ficha. Não, você tem que resolver o problema do cara. Você tem que resolver o problema do cara, Tem que resolver o exatamente. problema do cara. A diferença é que no consultório particular você tem um pouco mais de tempo para resolver esses problemas. Então, assim, na residência, eu focava em dar mais atenção ao paciente que precisava na queixa principal dele dentro do tempo que eu tinha. Uma dica que eu posso dar para quem está na residência e quer treinar o ambulatório é escolha aí 2 pacientes de ambulatório e não é que você vai dar mais atenção, mas pega os 2 últimos, talvez, você e mais um colega, e vai usando esse modelo de consulta um pouco mais longa. Deixa o paciente falar, eu sempre fazia isso. E outra dica que eu dou é, os pacientes que chamam mais atenção, que você quer conduzir esse caso por mais tempo, ou que precisa mais de uma atenção, e você vê que o sistema da residência não está permitindo dar a atenção que esse cara precisa, pega o contato, agenda, encaixa no seu próprio agenda da residência, no último paciente do dia. Eu fazia muito isso, eu acompanhava o paciente aí por 1 ano. Então eu fiz isso no meu R2, meu R3 ali, ajudou pra caramba. Esse acompanhamento faz muita diferença, né? Porque assim, na residência muitas vezes é isso. Você passa por um estágio que você tá 1 mês só. Primeira consulta. E você só vê aquele dia e você não dá aquele segmento. Exatamente. É que é o mais legal, né? Onde Exato, você mais aprende. exato, Porque exato. você dá a conduta, mas você não vê o resultado. Pois é. E aí no consultório você já vai ter essa experiência, né? Porque assim, inclusive o seguinte, né? Porque se você não resolver o problema, ele vai voltar. É isso que eu ia falar. Ele vai voltar. Isso é uma coisa, não é aquela coisa, então eu não vou atender esse paciente não, porque esse aqui é todo encacado, eu vou deixar pro próximo. Aí dá aquele migué. Você vê aquele paciente que você não gostou de atender, fala, não. Bernardinho, quebra aqui pra mim. Aqui, ó. A fichinha nova aí, ó, pra você. No particular não tem isso, né? E eu acho que eu considero que a consulta de retorno é mais importante do que a primeira consulta. Porque você vai ver o resultado daquilo que você está fazendo, você vai entender o que está acontecendo com o paciente, se você cumpriu com as expectativas dele, né, como é que está a adesão ao tratamento. E isso, infelizmente, na residência a gente perde um pouco, né? Porque é naquela correria, né? Um ambulatório vai trocando de estágio e tal, então você não consegue ter esse acompanhamento. Sim, e o mais importante que eu vejo hoje no consultório é entender o porquê não. Por que não deu certo? Por que não fez os exames? Por que não voltou no tempo certo? Eu sempre pergunto por isso. Porque é meio que parece que não é culpa sua, né? Mas o paciente não fez exame porque não é culpa dele. Ele não seguiu o plano, não tomou remédio, é culpa dele. Não. Por que não? Porque às vezes faltou algum detalhe na sua consulta. E muitas vezes o paciente fala, doutor, eu não fiz tal coisa porque eu não entendi, eu fiquei na dúvida, estou inseguro. Então se faltou essa informação, nas próximas eu vou reforçar o porquê disso. E aí você vai melhorando a sua consulta. Sempre. Então, já aconteceu, por exemplo, de você assim, falar para o paciente que era uso contínuo, escrever na receita e ele tomar durante 3 meses e parou. E aí eu chegava e perguntava, mas por que você parou? Não, eu achei que acabou era a pra caixa. parar. Exato. E veja, por mais que eu tivesse falado que era... Então, assim, o que você percebe? Cara, eu não consegui me comunicar de forma adequada. Exato. Então, eu vou tentar me comunicar da próxima vez. Aí você já não fala assim, uso contínuo. Você vai falar o quê? Olha, você não vai parar de usar. Você vai continuar usando todo dia. A hora que a caixinha acabar, você vai comprar outro. Pronto, tirou a dúvida. Acabou. Que nem existiu. Exato. O cara nem teve tempo de ter a dúvida e você já... Exato. Já você evitou de repente, assim, de você... perder tempo no tratamento, né? O paciente voltou, mas não tomou o remédio, vamos recomeçar do zero. Então, são coisas que o dia a dia vai te dando essa experiência e assim, é muito fácil, né? Porque quando você está na residência, você às vezes só conversa com o médico, né? A gente é meio bitolado, né? Sim. Vai jantar é só com os colegas da residência, tá? A residência só fala de medicina. E aí você começa a achar que o paciente entende tudo que você está falando. Aquele vocabulário que você está tão acostumado e tão habituado, o paciente é grego. E aí você começa a perceber isso mais tarde. E aí você vai refinando sua consulta e acho que isso é importante. Uma coisa que você falou de refinamento de consulta, Michael, eu concordo 100%, porque assim, eu tenho uma vergonha da minha primeira consulta, que você não tem ideia. Isso é normal, a vergonha no bom sentido, assim, eu não fiz nada errado, mas o jeito que eu abordava, o jeito que eu conduzia a conduta, a consulta, desculpa, tudo era muito primário, estava tudo começando, e não tem problema nenhum nisso, foi bem feito, só que a partir do momento que você faz uma vez e vai percebendo os problemas, você tem que ir melhorando. Sim. É por isso que eu falo que eu tenho vergonha da minha primeira consulta, porque, gente,
Você não vai saber fazer a abordagem 100% correta, às vezes se comunicar com o paciente da forma correta, às vezes o próprio receituário, o jeito que eu fazia na época, enfim, a gente vai melhorando continuamente. É né? aquela velha frase, né? Se você não tem vergonha do seu primeiro projeto, ou da primeira Você coisa que você fez, você começou tarde demais. Então, É hoje clássico, hoje é o quê? Caminhando para o 4º ano de consultório. Então, você aprende um pouquinho, às vezes você bate o olho no paciente, você já tem o feeling ali, ele te fala uma frase, já tem aquela sacada, e aí a coisa fica mais fluida. Não, você já sabe que aquele paciente vai dar mais trabalho. Não. Depois você tem outro assunto, você pode até demitir pacientes no consultório. Isso é uma coisa que eu faço educadamente, hoje faço bem menos, mas no início, quando as pessoas não sabem muito bem o que você faz, você tem que falar, olha, então procura outra opinião, procura outro colega, não tem problema nenhum nisso, entendeu? O paciente não é obrigado a gostar de você e nem você dele. Se não for uma urgência, você não pode negar o atendimento. Isso você falou de segunda opinião, é uma coisa que, cara, eu assim, sempre usei muito, sempre me senti muito confortável em usar, e eu acho que vale muito a pena. Assim, ego, galera, sempre lá embaixo. Quanto mais ego você tiver, mais a chance de você errar no seu consultório e na vida, né? Mas assim, o que acontece? Às vezes, chegava lá um paciente, tinha uma síndrome nefrótica e tal, e eu via tudo aquilo, fazia o diagnóstico, e eu falava, olha, vai precisar de uma biópsia renal. E aí o paciente ficava meio inseguro, às vezes ele até me falava, tal. O que eu, assim, cansei de sugerir para o paciente, você está inseguro? Eu explicava tudo, mas eu falava, você está inseguro ainda? Vou te fazer o seguinte, procura outro nefrologista e pede uma segunda opinião e vê o que ele te fala. E aí você, vê qual é. Assim, claro, fazia isso geralmente porque, cara, sabia o que eu estava fazendo e tal. E aí o paciente ia em outro, de repente, ele voltava. Ele falou, doutor, fui lá, consultei. E aí ele falou, ele falou que tem que fazer a biópsia mesmo. E aí o cara vinha tranquilo, entendeu? Dois caras falando a mesma coisa. E eu acho que isso, assim, e eu vejo muito de colega, às vezes que, o cara tem meio que foi no outro colega, o cara já se indispõe, o cara já fica, mas foi lá, foi lá nele. Cara, nunca tive problema com isso, inclusive, assim, se meu paciente, por algum motivo, tá inseguro, eu encorajo ele a procurar outra opinião, porque, cara, eu acho que isso é uma coisa que... valiosa, cara. Não, velho, e funciona muito bem. E eu não entendo por que a galera fica nesse negócio, nesse jogo de não querer que o cara consulte com outro e tal. Eu quero mais que ele vá lá e que ele confirme aquela opinião. Ou, de repente, o outro colega, cara, tem uma opinião diferente da minha, a gente vai discutir o caso. Vão ser duas pessoas pensando em cima do paciente. Mas isso é o viés de quem só atende em consultório de rede pública / residência. Que o paciente não tem esse acesso. Só tem você. Só tem a sua opinião. Exato. No mundo particular, gente, existem diversas opiniões. Inclusive, YouTube é uma grande opinião na cabeça dos pacientes hoje. A gente tem que estar aberto para discutir isso. E, quantas vezes eu já discuti vídeo, autores do YouTube, com um paciente meu? Isso tem que discutir com certo respeito. Você tem que entender. Isso não tem que se ofender dele falar que, eu vi um vídeo ou eu quero uma segunda opinião. Exato. Não, beleza. Imagine no lugar dele. Com a dúvida, você não ia perguntar, você não ia questionar, você não ia querer saber um pouco mais. Uma reclamação que eu vejo, às vezes, o pessoal fazer, que eu acho que não tem nenhum fundamento, é aquilo, hoje em dia é ruim porque o paciente vai na internet e pesquisa a doença, já chega no consultório com o diagnóstico. Cara, quanto acho mais legal. orientado o paciente tiver, para mim é melhor. É óbvio que é aquela história que eu sempre falo, né, no Google, sempre brinco com isso, né, falo assim, dor de cabeça, é câncer no cérebro, não é ressaca, não adianta. Então, assim, cara, o paciente chega lá, é cisto simples renal, né, aí ele lê, câncer. Não, ele bota no Google, é câncer, aí ele vem lá no consultório desesperado, e aí eu explico e tudo mais. Então, só que, cara, é bom que ele já leu tudo aquilo, que ele já tem uma ideia do que ele, né, do que eu tô falando para ele, e até facilita a minha consulta. E aí é óbvio que eu vou chegar para ele e vou explicar o porquê que aquilo que ele leu não se aplica pro caso dele, por que o caso dele é diferente e tal. Então, isso é muito bom. Uma dica legal de você puxar isso aí, que eu aprendi com o tempo, e até com um paciente meu em específico. Eu sempre alinho o meu conhecimento da doença com o do paciente. Isso é importante. Não é ensinar medicina para ele, mas é perguntar o que você entende desse problema que você tem. Isso é muito bom. Porque às vezes eu atendo muito paciente diabético querendo melhorar o controle glicêmico por meio dos hábitos de vida. Né? Eu falo, o senhor sabe o que é diabetes? Sei. O que é o diabetes? A glicose é alta no sangue. Sim, a glicose é alta no sangue, mas você sabe por que ela sobe? Não, ela sobe porque ela fica alta. Não, eu não tô zoando, respondem assim mesmo. E às vezes pessoas instruídas. Sim, mas você sabe o motivo que leva ela a aumentar ou que faz ela diminuir? Ou por que ela aumentou e ela tá ficando alta? Por que desse remédio, do outro? Aí o paciente trava. E qual o prejuízo, né, disso? Qual o prejuízo e tudo. Ou seja, eu vejo que ele só sabe que a glicose está alta. E, gente, se o paciente só sabe isso da sua doença, ou só sabe que a creatinina está alta do caso dele, ele não sabe que é por causa da pressão que está descontrolando
os níveis de pressão e está sobrecarregando o rim ou a glicose, ele não é que ele não vai se importar, mas a participação dele no tratamento fica engajamento, melhor. Né? O engajamento dele, excelente palavra. O engajamento dele no tratamento fica melhor. Eu só aprendi isso depois de fazer minhas primeiras consultas, né? Eu dava meio que uma aula, fazia um seminário pro paciente, e ele voltava na outra consulta sem ter feito nada. Eu falava, mas não é possível, o cara não fez nada. Dei uma aula. É porque ele não entendeu. Eu tava falando aqui e ele tava ouvindo aqui. Então, hoje eu me esforço muito para alinhar a minha comunicação com o entendimento do paciente. E lógico, tem pacientes que entendem uma linguagem muito robusta. Outros pacientes, ele tem que ser no básico ali. Sim. E aí é dever nosso, como médico, aprender a se comunicar e alinhar um nível de conhecimento. Para mim, foi uma coisa que mudou minha consulta. É uma dica que eu não tive na residência, por exemplo. Eu acho que também se racionalizar, tipo, tornar muito claro para ele o benefício dele aderir ao tratamento. Então, assim, se você continuar dessa forma, pode acontecer isso de ruim, mas, cara, isso a gente consegue reverter agora, a gente consegue melhorar a sua qualidade de vida, você consegue, às vezes, não precisar tomar a medicação que você toma hoje todos os dias, com uma simples mudança na rotina. O cara trocar um alimento, fazer uma atividade física. É isso até, e você vai começar a pegar com o tempo a forma de você abordar cada paciente, de você convencer. Às vezes você vai ser muito tranquilo, você fala e o paciente já entende, o paciente ele sente aquela vontade de se cuidar e tudo mais. Agora tem vezes, cara, que é difícil. Eu tive uma paciente, por exemplo, com uma acidose tubular renal e fazia cálculo pra caramba, e tinha um citrato muito baixo na urina. Aí o que eu fazia? Então, prescrevi citrato para ela, tudo certinho, e ela chegava no consultório sempre e parava de tomar. E eu falava, mas por que você parou de tomar? Porque ficar tomando esse comprimido todo dia, tal. E era direto. Não, agora eu vou tomar, vai tomar, vou. Aí ela parava de tomar, voltava 2 meses depois, e aí até que um dia eu resolvi abordar ela de outra forma. E aí porque ela dizia para mim que era muito ruim ter que tomar aqueles comprimidos e tal. Aí eu falei para ela, olha só, você tem uma doença rara. Podia não ter diagnóstico, né? Você podia estar sem tratamento. Você teve a sorte de alguém diagnosticar sua doença. Mais sorte ainda, tem tratamento. Tem um monte de doença que não tem tratamento, não tem o que se fazer. A sua tem tratamento. E deixa eu te contar um negócio, tratamento não é nenhuma cirurgia grande, não é nenhuma quimioterapia, não é nenhuma... Cara, é comprimidinho que você tem que tomar todo dia. Que, tipo assim, com efeito colateral praticamente nulo. E você não tá tomando. Cara, aquilo assim, tipo... porque você ancorou, né, na cabeça dela. Exato. Eu falei assim, cara, podia ser uma doença sem cura, podia ser um negócio sem tratamento, podia ser um negócio que você não conseguisse controlar, ou que o tratamento fosse algo doloroso, que fosse algo, tipo, caro, que te trouxesse um monte de efeito colateral. Não é, cara, olha isso. Aí ela parou pra pensar... Cara, nunca mais ela parou de tomar os remédios, toda vez voltando. Você quebrou uma barreira mental que ela mesmo tinha, né? Que não, tomar remédio muito complexo, não, Exato. Olha só, poderia estar acontecendo. E é o tipo de coisa que, assim, é a vida que vai te ensinar. É isso que eu ia falar. Se você não começa a se expor... E, gente, isso, não existe matérias que vão te ensinar isso na faculdade. Não existe momentos que, dificilmente, algum chefe, preceptor vai te abordar e falar, olha, gente, algum dia na vida vai acontecer isso. Não, isso acontece no dia a dia. É porque acontece no seu consultório. É tempo de voo, né? É tempo de voo. Boa, você tem que... Quanto mais você faz, mais você aprende. E aí, eu falo que assim, mais você aprende, vírgula, né? Se você está interessado em aprender. Porque eu falo que assim, se você se debruça no seu consultório, igual o Michael falou, pô, tinha uma agenda ali com 2 pacientes, mas eu atendi as 2 consultas e visitei essas consultas, pô, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu posso melhorar na próxima, essa dúvida que ele perguntou, por que ele não fez aquilo, isso. Você vai construindo ali um arsenal de ferramentas para utilizar nessa sua consulta, nesse seu consultório, e isso vai enfim, você vai crescendo ali e se tornando mais apto a assumir um consultório mais robusto. E aí vem a dica, né? O pessoal sempre me pergunta de preço de consulta. Eu só me senti confiante de cobrar mais depois de algum certo tempo vendo que dava certo o que eu fazia. Você validou ali, né? Pô, eu via que o paciente ia, melhorava e ele tinha resultado e tudo, lógico, graças ao que eu orientei, mas o que ele fez também. Mas eu falo, pô, então eu consigo... Tem valor aqui no que eu tô fazendo. Eu não tô enganando ninguém. Eu tinha uma sensação de que eu tava enganando no início. Isso é extremamente comum. Me sentia mal de cobrar. Cara, até isso é uma coisa que te persegue a vida toda, né? Você sempre fica... Às vezes vai ter aqueles períodos que você fica nessa. Mas será que eu tô realmente, né, fazendo algo de valor? Porque, cara, não adianta. A gente tem esses sentimentos e tal. Mas é importante sempre lutar contra isso. E assim, você sempre tá melhorando, né? Para você poder justificar, né? O preço, né? Tem um paciente que marcou muito, ele gastava R$1.400 em média de farmácia por mês. Aí você fala, pô, não é possível, né? Que ele não consegue. No SUS tem muitos remédios, gente, mas infelizmente os remédios do SUS, as doses não batem com o que a gente quer prescrever. Enfim, nesse caso o paciente, por exemplo, ele tomava medicação, ele tinha tido já, né,
um infarto, tinha feito revascularização e tudo. E ele toma muita medicação para pressão, para diabetes, para dislipidemia, para gastrite. Ele teve uma síndrome do pânico pós isso, então ele gastava muito com remédio. Tentaram genéricos, os genéricos não controlavam, tipo, o triglicérides dele subia pra caramba com o fibrato do genérico. E aí ele teve que recorrer usar marca. Beleza, R$ 1.300 em média por mês. Com a nossa intervenção de mudança de hábito de vida, então perdeu peso, começou a treinar, começou a comer melhor, ele reduziu essa prescrição para mais ou menos R$700, R$800. Olha aí. A consulta ficou barata. Ficou barata, exatamente. Porque todos os meses ele economizava R$600. E fora a qualidade de vida. Fora a que ele qualidade de ganhou, vida. que é intangível, né? Foram, se não me engano, 12 quilos em um ano, diminuiu duas drogas. Ganhou anos de vida, né? Duas Quanto drogas, vale não, você viver mais 5 anos? Com certeza. E fora a confiança, depois ele viajou pra praia sozinho com a família de avião pela primeira vez, coisa que ele não fazia com medo e tudo. Enfim, é legal, você vai ganhando confiança e aí você vai tendo mais coragem de assumir o seu consultório e tudo, gente. Isso faz parte da sua progressão como médico, tá? Não tem nada de errado. Legal você puxar esse assunto da coragem, porque é uma coisa que eu queria te perguntar pra você. Como é que foi a percepção dos seus chefes e principalmente dos seus RGUAs quando você começou ali o consultório no meio da residência? Eu confesso que para os meus chefes, eu demorei um pouco para comentar isso. Demorei, sei lá, uns 6 meses. E eu comecei a falar, especialmente com o Dr. Michel, que é um grande amigo hoje, Dr. Ricardo Galotti também, sempre me apoiaram. Eu falava, olha, eu tô com um paciente, um amigo meu, primo meu, colega da minha tia, sabe, tipo, meio que desculpava o porquê do paciente ali. Assim, tô atendendo. E aí a gente ia conversar, super amigável, tá? O clima da medicina esportiva lá no IANSP é show de bola. E dos residentes também não tive problema nenhum. E inclusive um R+, meu, o Luizão Fittipaldi, grande Fittipaldi, ele me apoiava muito nisso, a gente conversava muito sobre isso. Então assim, eu tive essa sorte de ter esse clima legal, assim, eu não tive problemas em começar o consultório. Eu confesso que por um tempo eu fiquei na minha, calado, e depois eu comecei a ver vantagem e eu comecei a querer que as pessoas fizessem isso também. Porque eu via que era bom pra gente. Incentivava, né? Incentivava, você começou a incentivar a galera. Quando eu comecei a ganhar meus 3 plantões no consultório, num final de semana, e eu desafogava a minha... Porque era assim, eu fazia residência em São Paulo, aí era feriado em São Paulo, ou final de semana um pouco mais prolongado, por algum motivo, eu saía de ônibus de madrugada, chegava em Patos de manhã no sábado, ou na sexta, se fosse um feriado, ou talvez feriado da segunda, e eu atendia o dia inteiro, e às vezes esse dia inteiro me dava 2, talvez 3 plantões, corrido pra caramba, mas quando eu voltava pra São Paulo, aquele plantão de quarta-feira no meio da semana da residência, eu já não tinha a obrigação de fazer. Poderia até fazer pra ganhar uma graninha a mais, mas eu já não tinha aquela obrigação porque eu tinha feito esse dinheiro. E eu achava isso muito legal, tipo, era meio que libertador poder ter essa opção de renda no meio da residência, fazendo o certo, sem fazer nada errado, e eu gostava, eu estimulava o pessoal a fazer isso. E é aquilo também, né? Outro bloqueio que o pessoal tem mas eu não sou especialista ainda. Mas, cara, primeiro que você é médico, você é generalista e muita coisa você tem autorização de fazer, respaldado pelo CRM, sem passar a perna em ninguém. Exato. E, você tava ali fazendo residência de medicina esportiva. Você não vai colocar no consultório que você já é médico do esporte. Não, você vai colocar que você é médico. Médico. Outra coisa, um detalhe. Quantas vezes já me perguntaram dentro do consultório a minha especialidade? Boa, e aí? Foi umas 4 vezes que eu me surpreendi com essa pergunta. Doutor, qual é a especialidade do senhor mesmo? Aí eu falo, na minha cabeça, como assim? Você não tá aqui porque eu sou especialista? Não, porque o boca a boca fala que eu faço coisas que a pessoa tem interesse que aconteça. Então, isso é legal de fazer. O paciente ele tá muito mais preocupado no resultado do que nos seus títulos, né? Lógico, gente, na medicina a gente tem que ter o respaldo técnico para fazer as coisas. Mas só ter um calhamaço de currículo, sentar em cima dele e esperar que os pacientes venham, não funciona. Você tem que unir todo esse seu conhecimento técnico com a capacidade de resolver problemas dos seus pacientes. Mas eu te cortei na sua argumentação aí. Não, mas como é que você reagiu quando, por exemplo, você estava na residência e perguntaram, doutor, mas você já é médico do esporte? Então, eu falava que estava na residência. Isso, e é uma coisa que o pessoal tem algum bloqueio, né? Nossa, mas eu não posso falar, eu tenho que mentir, eu tenho que me passar. Tô na residência, já sou médico formado. O pessoal acha que residente não é médico. Quantas vezes? E é um exemplo que eu sempre gostei que você falou nas nossas conversas, era assim, né? Que você falou, se eu tinha terminado, de repente você estava lá no R2 de medicina do esporte, e tinha gente que estava começando uma pós-graduação, tendo uma ou outra aula ali de final de semana, e já estava atendendo como especialista, né? E você tinha muito mais bagagem que eles. Por que você não poderia, né, fazer aquilo? Foi um mix. Quando meu consultório começou, eu sou meio... Galera, minhas palavras vão se trocar várias vezes, letras, então na escrita, quem segue nos stories vê que, assim, o F pelo V, o P pelo B é toda hora.
O que aconteceu no R1? Eu comecei a fazer uma pós na área de nutrologia. E aí eu vi ali o início da pós em junho, setembro para outubro, alguns colegas sem residência começando a atender. Na hora você fica com raiva. O primeiro sentimento que você tem é raiva, né? Pô, o outro tá fazendo o que eu queria fazer, eu tô com raiva dele. Raiva. Você descarrega Confesso no que eu outro, senti né? raiva. Uma frustração interna, né? Em vez de ver o seu ponto fraco, você quer culpar o cara porque ele é melhor que você em alguma coisa. Aí eu falei, pô, por que esses caras estão atendendo? Eu não tô. Aí eu comecei a conversar com ele e eu vi que a consulta que ele fazia era uma consulta que eu conseguiria fazer. Aí eu falei, e o cara ganhando assim, R$500 a consulta e tal, né? Aí eu falava, gente, mas eu tô lá no plantão, me ferrando e tal, e isso já me pulguinha na orelha. Aí surgiu aquele primeiro paciente, no finalzinho, foi novembro para dezembro, ele começou a me perguntar, acho que em janeiro a gente fez a primeira consulta. Aí quando eu fiz a primeira consulta foi um parto, parece que nasceu uma coisa assim, eu falei, cara, é só isso. Porque você acha que no consultório de nefro vai chegar uma acidose tubular todo dia, né? maluca, O caso mais da complexo. Tailândia, uma síndrome rara, não existe. Aí na URA o cara, não, doutor, quero saber aqui como é que é a rotina aqui de próstata, quero fazer rastreio. Quero ver o PSA. Quero fazer o PSA. Só o PSA, viu, doutor? Mais nada. Não precisa ver outras coisas. Só o PSA, tá bom o PSA. Só ele, só o exame de sangue, só quero o exame de sangue. 90 anos só no PSA. E aí eu comecei a ver, pô, é simples e tal. E eu comecei a perder esse medo de fazer essa primeira consulta. Então o pessoal da pós já estava atendendo e aquilo me incomodava muito. E aí, duas coisas que me acalmaram o coração para eu começar a fazer o consultório no meio da residência e não me sentir um criminoso. Primeiro, o pessoal da pós atendendo e tendo CRM para carimbar igual eu tinha. Mesmo eu na residência, me achando superior, né? Pô, tô na residência, eles não estão, me achava ali melhor que eles por causa disso, mas nada a ver. Então isso me encorajou, porque eu via que não era perigoso. E o segundo, a alegoria que eu fiz comigo mesmo foi, com todo respeito, o colega que foi pro postinho de saúde sem ter feito medicina da família. O que ele atende ali? Ele tem que ter uma capacidade de resolução de quantos por cento dos problemas que chegam até ele? Teoricamente, 85%. Exatamente, 80% mais aí. E chega de tudo. Sim. Não é, ali é só pré-diabetes. Gineco, pediatria. Tudo, pereba, tudo chega para ele ali e ele tem que resolver esse 80%. E ele tá resolvendo ali dermato, clínica, otorrino, oftalmo, às vezes, ele tá resolvendo coisas simples. E eu falei, pô, então eu, como generalista, eu como um aspirante aí à medicina esportiva, posso fazer isso no meu consultório e dar todo o suporte ao meu paciente. Então eu sempre pensei nisso. O pessoal da pós tem muito mais coragem do que a gente que faz residência. E o pessoal do postinho de saúde atende isso como uma obrigação do dia a dia dele. Respaldado. Ele tem que fazer isso. Então por que eu não posso unir o meu conhecimento num ambiente particular e começar meu consultório, né? E aí eu dei esse primeiro passo de começar meu consultório e eu lembro, gente, que o pessoal, esse até é um próximo assunto que a gente podia puxar, né? Vamos pedir pro pessoal comentar aqui nos comentários. Sim. Se eles querem saber como começar de forma prática, né? Tipo, esse consultório. Se e vale alugar a sala. De aluguel de sala. Eu peguei, a primeira sala que eu peguei foi da minha prima, que era fisioterapeuta, não tinha mesa. Eu usava a mesa da minha sala, da minha casa. Eu carregava a mesa e as duas cadeiras. Chegava lá o paciente, ficava em pé. Não, doutor, é um modelo diferente. A gente é muito sedentário. Né? Aquela mesinha de bar, né? Da Brava, da Brahma. Então, sabe aquele coisa de mudar o estilo de vida? Ser menos sedentário? Começa a ficar em pé. É 1 hora e meia em pé agora. Isso, vai. Aguenta aí. Enfim, aí eu usava a sala dela, da Thaís. E, pô, esse é um bom podcast de falar como começar uma sala para não fazer perdão a palavra, as cagadas que eu fiz no meu início de consultório com gastos desnecessários que, enfim, poderia economizar bons plantões sem ter feito aquilo. Esse é um tema, então, pro próximo episódio aqui do YouTube. Então, galera do YouTube, comenta aqui pra gente se vocês querem ver esse tipo de tema aqui. Sim. Dá outras sugestões também que a gente vai analisar para as próximas gravações. Eu acho que tá bom, né, pra finalizar. Sim, tranquilo. Só lembrar uma coisa aqui. Não deixa de dar like aqui, tá bom? Verdade. Segue também o canal, se inscreve aí, pessoal. E não esquece também que a gente está no Instagram, tá? Além da medicina, além.da.medicina. Médico Michael, Bernardo Preste e Dr. Victor Miranda. Então, esse DR eu tentei tirar. Não deu? Mas aí Victor Miranda já tem. Daí não deu. Aí do DR Victor Miranda não tinha, então fiquei. Então ficou a questão. E galera do Spotify também, um abraço para quem tá ouvindo a gente aí na Spotify, Deezer e outras plataformas. Me senti bem agora falando isso aí. Isso aí, galera. Valeu. Vamos pro próximo podcast. Segunda temporada vem com tudo. Valeu.